Então, eu tô com um pouco de sono, mas foi o horário que sobrou pra fazer vídeo, eu tô meio feliz, meio empolgado, então vamos lá. Como sempre, o plano desse programinha é comentar as últimas coisas que eu li, lembrando que a maioria delas recém saiu nas livrarias ou nas bancas, então é bem fácil de encontrar. Antes de mais nada, a partir da próxima quarta-feira, começa a rolar lá em Belo Horizonte o FIC, e vai ter cobertura do Dois Quadrinhos. Sim, tô muito empolgado, eu tenho alguns objetivos pro evento, primeiro é entrevistar o Dave McKean, que vai estar por lá, ver se eu consigo alguns lançamentos legais para comentar no canal, vou dar uma explorada no Artselli, que tem um monte de lançamento, e também rever amigos. Sim, eu quero dar um abraço em muita gente. Eu vou ficar na casa da Lívia e do Luiz, mesmo lugar que eu fiquei no ano passado, são um casal bem querido de amigos, então aguardem vídeos durante o evento. A ideia é passar um panorama de como é que tá, mostrar o que tá saindo, o que tem de legal, mostrar os prints, qualquer curiosidade ou novidade que surja durante o FIC. Eu não sei se a gente vai fazer vídeo todo dia, porque enfim, eu tenho vida social e a ideia é aproveitar um pouco também. Então aguardem alguns programinhas direto de lá, praticamente ao vivo. E durante agora os próximos dias, pelo menos até a terça-feira, vão rolar alguns vídeos aqui no canal com lançamentos pré-FIC, vamos dizer assim. Alguns quadrinistas já mandaram seus lançamentos em PDF, algumas editoras mandaram também. Então vai ser bem legal porque vai dar para adiantar algumas coisas que vão ter lá no evento. Dito isso, vamos lá. O primeiro quadrinho que eu vou comentar é o Batman do Tom King, que como tu sabe é o Batman do Tom King, então tá todo mundo adorando. E aqui agora eu comecei a ler A Guerra das Piadas e das Charadas, que eu tenho uma história meio bizarra com esse arco, porque a DC me deu spoiler. Eu tava esperando sair tudo nos Estados Unidos pra ler tudo de uma vez, eu só tinha lido a primeira edição desse arco. Aí do nada, a DC no Instagram solta um spoiler do final da Guerra das Piadas e das Charadas. Foi um negócio muito nada a ver, assim. Então até o momento, eu sei como é que essa saga começa, porque eu li a primeira edição, e como ela termina, porque eu li a última edição, já tinha tomado spoiler mesmo. Então ela começa absurdamente bem e termina de um jeito espetacular. E agora eu tô lendo o meio pra ver se é bacana, e até aqui tá legal, assim, nada genial, mas o quadrinho mantém aquele clima mais pesado, assim, e é interessante porque é uma HQ com uma temática mais adulta, assim, quase um filme do David Fincher, só que ele trata sobre um palhaço coringa que tem suas piadas que não tem mais graça, e sobre um cara maluco chamado Charada, que veste verde, que tem charadas que já não tem graça porque o Batman resolve tudo. Então é interessante assim como o quadrinho ele tem um clima de um jeito, mas a trama é de outro. Aqui as capas da edição número 2 e da edição número 3, do Michael Janin. E inclusive eu gosto muito do Coringa do Michael Janin. Eu acho que ele me lembra muito o Coringa lá da animação do Paul Dini, me fugiu o nome do ilustrador, mas enfim, me lembra muito o Coringa lá da animação, só que mais adulto, como se o Coringa da animação fosse de verdade, então eu acho bem perturbador. Se tu não sabe, esse arco, ele é como se fosse a grande vergonha do Batman. O Tom King, ele comentou que queria contar uma história no passado de Gotham, quando o Batman recém tinha surgido, assim, logo após o ano 1, e as repercussões que isso teve na cidade, porque isso acabou dividindo a galera de Gotham. Metade, pelo que eu entendi, vai ficar do lado do Charada e metade do Coringa, e vai haver uma grande guerra. Então toda a trama do gibi até agora é pra preparar pra isso. Enfim, vários sites gringos assim famosos comentam que a Guerra das Piadas e Charadas é uma das últimas grandes histórias do Batman, tu tem que ler. Então eu tô lendo, é isso, e tá interessante. E essa semana eu também li O Idiota, do André Diniz, que teoricamente é para ser um lançamento brasileiro, porque o André Diniz ele é daqui, só que ele saiu primeiro em Portugal, ele é uma adaptação de um livro do Dostoiévski, e agora a Quadrinhos na Cia tá lançando no Brasil. Esse quadrinho, pra mim, eu adorei ler, assim, achei muito legal, porque ele é um novelão. E aí me lembrou dos tempos que eu via Maria do Bairro em casa. Na trama a gente tem o Liev Mitkin, que ele tá num sanatório, se curando de uma epilepsia, o quadrinho é todo em preto e branco, até o momento onde o tutor dele morre, ele acaba ficando sozinho, aí ele vai atrás da última parente que ele tem que ainda tá viva. Só que o curioso é que quando ele chega lá na casa, primeiro que a mulher não conhece ele, né, ninguém sabe, tipo, olha só, eu tava num sanatório na Suíça, agora eu tô voltando pra Rússia e sou teu parente. Só que a casa da mulher também é um caos, porque o marido dela acabou traindo ela, pelo que eu entendi, com uma amante, e aí a amante mora junto com a mulher dentro da própria casa, e aí a amante tem olhos tristes, então todos os homens amam ela, e aí as duas histórias se entrelaçam, a do cara maluco e da mulher de olhos tristes que todo mundo quer pegar. E aí o quadrinho vai evoluindo com toda essa confusão amorosa que rola, tem triângulo amoroso, tem tudo que tu pode imaginar, até que vai terminar com uma grande tragédia. Eu gostei muito de ler porque tu fica naquela empolgação de saber onde essa loucura vai parar, assim, porque a situação vai ficando cada vez mais bizarra. E eu achei legal que o André Diniz, ele escreveu e desenhou praticamente sem falas do quadrinho. Então, o livro original, pelo que eu vi, tem 688 páginas e ele conseguiu condensar tudo isso em 400 e poucas. Então foi acredito eu, um grande feito.
Sobre... Eu não estudei Dostoiévski, nem sei a grande importância do livro O Idiota para a literatura, mas o que eu observo aqui no quadrinho é que ele trata muito sobre, talvez, o poder feminino sobre os homens. Acho que ele mostra muito isso, sabe? Tu vê como a mulher de olhos tristes faz todos os homens caírem a seus pés e tudo. E eu acho que ele também fala muito sobre a possibilidade que a gente tem de mudar. Sabe, aceitar que tu não precisa ser o que as pessoas dizem que tu é. Tu pode te aceitar e ser feliz, sabe? Às vezes tu mesmo impede a tua felicidade. Então eu achei uma bela leitura, assim. Não é, talvez não entre os melhores do ano, mas foi bem legal de ler. Beleza, agora eu vou falar de um quadrinho nem tão legal assim, mas que eu achei médio, que é o X-Men Chega de Mutantes. Se tu não sabe, essa é uma graphic novel do selo OGN, que sai lá nos Estados Unidos pela Marvel, que é um selo que me traz umas recordações assim, bem ruins. Eu nunca perdoei a Marvel pelo que ela fez, porque saiu aquele Vingadores Guerra Sem Fim do Warren Ellis, mas as minhas últimas experiências com o selo até são legais. Tem aquele Vingadores A Ira de Ultron, que foi bacana de ler, e esse X-Men eu achei mais ou menos. Na trama a gente tem um mundo sem humanos. Uma bela manhã de sol, os X-Men acordam lá na mansão Xavier, e eles olham pela janela e tem um avião caindo. Quando eles vão lá parar o avião, enfim, né, pra não dar problema, eles descobrem que não tem piloto, não tem tripulação e o mundo não tem nenhum humano, veja só. Aí eles se juntam, aí eles acabam se unindo, na verdade, com a equipe do Ciclope, porque esse encadernado saiu em 2014, então ainda é a fase do Bendis. Aí o Ciclope ele tá separado lá, né, dos X-Men do Wolverine. Aí eles se juntam pra tentar entender o que aconteceu e trazer os humanos de volta. Sinceramente, eu acho que é uma graphic novel, ela é muito curta pro que poderia acontecer, sabe? Acho que poderia ser uma grande saga, uma realidade alternativa na revista mensal, porque é algo de um escopo muito gigantesco. Imagina o planeta inteiro não ter mais humanos. Isso eu acho que poderia ser mais trabalhado, porque primeiro que a solução final é um ex-machina assim absurdo, é muito fácil para eles resolverem o problema no final da história. Eu acho que também poderia rolar um pouco mais de discussão sobre isso, porque parece muito fácil para os X-Men e para os mutantes no geral aceitarem, ó, vamos atrás dos humanos e trazer eles de volta. Pô, os caras passaram a vida inteira sofrendo preconceito, apanhando de humanos, sendo caçado. Eu acho que poderia até rolar uma espécie de guerra civil entre os mutantes, sabe? Pô, metade tá afim de trazer de volta, metade não. E não é o que acontece aqui, sabe? Parece muito simples. O Magneto, por exemplo, pra mim, ele... Eu não sei, claro que o Magneto ele mudou muito do que ele era. Mas pra mim ele tinha que ser o cara que ia dizer, não, nós vamos manter os humanos como tá e viva o novo reino mutante. Foi legalzinho assim de ler, mas não é algo que eu vou manter na minha estante. Eu pretendo, enfim, passar adiante. E hoje de manhã eu terminei de ler Os Vampiros, que é um lançamento da CSSP, que saiu originalmente lá em Portugal. É um quadrinho que... Como é que eu vou dizer? Sabe quando tu assiste um filme que tu olha assim, nossa, que roteiro bem escrito, que ótimas atuações, como a direção é competente, mas tá, ele não tem nada muito novo, muito diferente do que eu já esperava. Foi mais ou menos isso que eu senti nesse quadrinho. Primeiro que a ameaça é meio óbvia, os vampiros, sabe? Então ele já entrega de início o que ele pretende. E na trama a gente tem um grupo de soldados que estão em Guiné, eles são soldados portugueses, eles estão numa missão de reconhecimento durante a Guerra Colonial Portuguesa. Na verdade, eles vão descobrindo aos poucos que a missão não é bem o que eles esperam. E aí eles seguem aquele roteiro típico de filme de mata e pessoas perdidas, onde elas vão descobrindo uma ameaça e aos poucos eles vão sacando que são vampiros, porque, enfim, isso diz aqui na capa. E aos poucos a situação vai evoluindo, primeiro eles têm pequenas pistas do que é a ameaça, até o ponto que eles realmente descobrem. Então é um quadrinho que foi legal de ler, mas ele não me pegou muito por conta dessa trama meio previsível. Sem contar que o roteiro, ele tenta fazer aquela relação mais óbvia, assim, entre o título do quadrinho e a vida dos soldados, sabe? Então é algo bem assim clichê. O legal é que o quadrinho ele tem um pouco de misticismo, vamos dizer assim, porque o personagem principal ele tá o tempo todo tendo, a princípio, alucinações, e tu sabe que ele sofreu um trauma muito grande, e aos poucos tu vai entendendo o que rolou. Isso foi legal. E também a questão da moralidade, porque, pô, é guerra, né? Então os soldados não estão nem aí, porque eles veem que o pessoal de Guiné corta a cabeça dos soldados e pendura em estacas, então eles não se importam de matar um nativo, e aí rola todo esse conflito de moralidade dentro do grupo, isso é bacana. Mas é um quadrinho que realmente eu esperava bem mais, sabe? Eu esperava algo diferente, algo inovador, mas eu também não achei ruim, sabe? Algo que talvez até mantenha na estante, porque, enfim, a edição tá bonitinha e a história é bem escrita. E pra terminar esse programinha tem o Rage Moore, que é desenhado pelo Richard Corbin. Que saudade que eu tava desse desenhista. Em primeiro lugar, fica o elogio pra editora Mino, que tá acertando bastante. Os caras publicaram até do próprio Richard Corbin, os contos de Edgar Allan Poe adaptados. Eles têm lançado umas coisas bem legais.
Eles vão lançar agora um dos primeiros trabalhos do Mike Mignola, na verdade o trabalho que antecedeu Hellboy, que é uma adaptação do Drácula. Enfim, Rage Moor é o nome, na verdade, de um castelo da história. É um castelo vivo que, a princípio, mantém as pessoas presas dentro dele por uma espécie de controle mental. E na trama tem um tio do personagem principal, que eu não lembro o nome, é o Herbert. Num certo dia o tio dele volta pro Rage Moor, depois de muito tempo, e o objetivo desse tio é destruir o castelo para pegar o petróleo que tem embaixo. E aí o Herbert, ele diz que, olha só tio, não dá, esse castelo é amaldiçoado, tu nunca vai conseguir nem sair daqui porque esse lugar é maldito, e não desista dessa ideia. E eu achei muito legal de ler o quadrinho, porque ele me traz aquelas lembranças de histórias antigas de horror, onde tudo era mais simples, tudo era mais tranquilo. Porque para pra pensar que ninguém, em sã consciência, ia entrar no Rage Moor e achar que era um lugar legal e que não era amaldiçoado. Por todas as paredes do castelo tu tem caveiras, teias de aranha, estátuas, coisas escritas numa língua maldita. Até o tio do Herbert, ele pergunta pro mordomo, onde estão os funcionários desse castelo, que eu não vejo em lugar nenhum. Aí o cara fala, olha, eles se escondem nas sombras, então tu nunca vai vê-los. Então tu como leitor tem que aceitar o absurdo que é os caras quererem entrar num castelo desses. Mas, de qualquer forma, é muito legal de ler justamente por esse sentimento, assim, de quando as coisas eram mais simples, os personagens mais não questionavam tanto as coisas. Eu gosto muito dos desenhos do Corben, porque eles lembram aquelas animações em stop motion, que, por exemplo, filmes como Evil Dead, de horror, usam. Então fica todo aquele climão, assim, meio galhofa de filme de horror. E ele consegue desenhar umas coisas bem grotescas, assim, quando ele quer. É isso, eu gostei bastante de Rage Moor, principalmente conforme ele vai se encaminhando pro final, as coisas vão ficando mais tensas, tu vai descobrindo um pouco mais sobre os segredos do castelo. E começam a aparecer muitas referências a Howard Philip Lovecraft, e isso me deixa sempre emocionado. Então, pensa que o cara conseguiu juntar stop motion com Lovecraft no mesmo quadrinho. Até eu acho que o Richard Corbin, em algum momento da vida dele, adaptou alguma coisa do Lovecraft. Eu não sei se eu tô enganado, mas tomara que a Mino traga também, porque, enfim, pra mim eles podem trazer todos os lançamentos possíveis do Richard Corbin, que eu vou ficar feliz. Bom, é isso, até que a pilha não foi tão grande. Aguarde outros programinhas muito em breve, certo? Tem as programinhas do FIC, tem mais uns vídeos que eu tô planejando. Tem os outros videozinhos aqui, tá? Caso você queira dar uma olhada, são vídeos legais, tá? Pode clicar. E não deixa de comentar aqui o melhor quadrinho que tu leu esse mês, certo? O mês tá acabando, acho que é legal de tu comentar, aí a gente tem mais indicações de quadrinhos aqui embaixo, tá bom? Tchau!